Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano. Estou sempre aqui trazendo novidades, trazendo informações para você que é idoso, que quer mudar de vida, que quer ter mais qualidade de vida, viver mais, viver melhor. Para você que é cuidadora, que é cuidador, que auxilia os nossos idosos. Para você que é familiar também, que cuida dos idosos, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui mais uma vez. E hoje nós estamos começando a nossa semana, que o tema especial votado por você foi demências, né? Então, nessa semana de segunda a sexta-feira, nós vamos conversar sobre as demências, de que forma a gente pode prevenir, principalmente, né? E de que forma a gente pode auxiliar os nossos idosos. Então, nós vamos falar sobre os principais tipos de demências. E eu vou dizer para vocês quais são os fatores de riscos para essas demências e também as melhores formas da gente prevenir. Que eu acho que o principal que os idosos querem saber, e também os cuidadores, né, é de que forma que as demências podem ser prevenidas. Então é por isso que eu vou estar aqui essa semana inteira. Quero dar uma boa noite para Maria Teodoro, uma boa noite para Cleuma Honorato, uma boa noite para a galera que está aqui no Instagram também, o Laira Henrique, Mércia, Rosinha, Paulo, sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Boa noite para Graciete também no Facebook, lembrando sempre que as lives são transmissões simultâneas, né? Facebook e Instagram. Então, mas sempre estou olhando os comentários aqui de todos vocês. Quero pedir desde já que vocês me ajudem a compartilhar. Eu tive um probleminha no início agora da transmissão. Eu tinha iniciado a transmissão, tive um problema, tive que interromper. Então, algumas pessoas estavam entrando, saíram. Então, a gente tem que curtir, compartilhar para o Facebook entregando, né, para as pessoas para que elas consigam retornar para a live, tá bom? Então eu conto aí com vocês mais uma vez. Então só lembrando para quem está entrando agora no Instagram, nessa semana lives de segunda a sexta-feira. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é novidade, é um tema especial, novidade assim, para a maioria dos idosos e dos cuidadores, né? Mas para quem estuda, a gente já sabe os benefícios do idoso ter um propósito de vida, não só o idoso, é claro, mas o adulto, o jovem. Quanto você tem propósito de vida, você medita, você tem mais um fator de proteção contra as demências. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco quais são os fatores de risco para as demências, os fatores de proteção e por que que você ter um propósito de vida, por que que você meditar vai te ajudar a prevenir demências, tá bom? Então esse é um assunto que você não vai ouvir falar em consultório médico, embora tenha livros, embora tenha pesquisas, inúmeras, dezenas, centenas de pesquisas falando sobre a importância do propósito de vida e a importância da meditação, pouco se fala, né? Então é por isso que a gente vê esse número explosivo aí de pessoas com demências e com outros tipos de doenças, porque as informações não chegam para as pessoas comuns, não chegam para as pessoas que estão em casa, que não estão dentro dos bancos universitários, né? Então a minha missão aqui com vocês é fazer isso, trazer todos os estudos, todas as pesquisas que a gente conhece, que a gente estuda, que chega a nós, que trabalhamos, que pesquisamos dentro das universidades, trazer essas pesquisas de forma clara para vocês, para que você que é idoso, você que é cuidador, você que é familiar, possa mudar a sua vida, tá bom? Então, quero agradecer a Esmeralda por ter compartilhado, gratidão a todos vocês que estão compartilhando. Vou só atualizar aqui no Facebook para que eu possa olhar os comentários de vocês por aqui e a gente já vai iniciar a live, tá bom? Só atualizando aqui, vamos lá. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que todo mundo quer saber, o que é a demência, né? Luiz Carlos, boa noite, seja bem-vindo, tá bom? Então, o que são as demências? As demências são doenças que comprometem o cérebro e que, por conta disso, vão trazer déficits, essa palavra é ruim, né, gente? É difícil, mas que vão trazer um declínio, né? Um declínio de memória e mais um declínio de outras funções também, como raciocínio, capacidade de julgamento. Uma pessoa que tem demência, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, para saber o que é certo ou o que é errado. Ela pode ter mudanças de comportamento, se tornar uma pessoa agressiva
ou se tornar uma pessoa apática, ela pode ter um comportamento sexual desinibido, ela pode se tornar uma pessoa desinibida. Então, muitas vezes a gente escuta falar assim, fulano quando era jovem respeitava as pessoas, agora que ficou velho, vocês já ouviram esse termo? Agora que ficou velho, fulano tá ficando safado, né? Muitas vezes fulano não está ficando safado, fulano está com uma demência, ele está com comprometimento no cérebro dele, que está fazendo com que ele tenha aquele comportamento sexual, que forma que eu posso falar, desinibido mesmo, né? E aí essa pessoa perde o julgamento. Muitas vezes o idoso ele vai paquerar uma outra pessoa na frente da mulher, ou a mulher vai paquerar um outro homem na frente do esposo. Essa pessoa pode se tornar agressiva. Essa pessoa pode ter dificuldades financeiras, justamente porque ela não vai ter mais capacidade de planejar os recursos financeiros, de utilizar da melhor forma, ou muitas vezes um familiar ou os amigos podem se aproveitar desse idoso, porque ele perde a percepção dele, tá? Ele não sabe definir muito quem está fazendo pelo bem dele ou quem está fazendo pelo mal. Ele pode se tornar uma pessoa desconfiada. Acontece muito nos casos da doença de Alzheimer, né? Que o idoso fica muito desconfiado justamente porque ele perde a memória dele. Então ele esconde as coisas, ele não sabe onde ele colocou, então ele fica desconfiado, acha que as pessoas estão roubando dele. E muitas vezes o familiar fica, poxa, mas papai, mamãe está desconfiando de mim. Mas ele está com o cérebro dele comprometido, né? E ele tem dificuldades, muitos idosos também com demência podem ter dificuldades com a questão da linguagem, ou seja, ele tem dificuldades para colocar as palavras certas, ele se esquece de palavras, ele tem dificuldade para compreender o que as pessoas estão falando, tem dificuldade para expressar também o sentimento dele. Então, assim, na verdade eu estou falando para vocês de forma geral, né, quais são os sintomas de demência, porque existem várias demências, né? E o principal para a gente saber as demências, elas comprometem o cérebro do idoso, vão trazer uma debilidade na questão da memória e também nas outras capacidades, como eu falei, capacidade de raciocínio, de julgamento, de percepção, dificuldade de comunicação, comportamento diferente, comportamento sexual desinibido, agressividade ou apatia. O que é apatia? Uma pessoa que de repente era falante, comunicativa, ela começa a ficar mais apática, ela começa a ficar mais na dela, ela pouco se comunica. Então esse é um dos sintomas de demência também. Mas existem vários tipos de demência, tá? A Núbia está me falando aqui que ela é farmacêutica, né? Trabalha uma instituição de longa permanência, né, Núbia? Seja bem-vinda mais uma vez. Aproveite para acompanhar a gente no Facebook, que eu trabalho aqui no Instagram, estou começando com as lives, né? Mas no Facebook já trabalho há algum tempo. Então, eu te convido também a passar para o lado do Facebook, YouTube também, que eu tenho bastantes vídeos, tá bom? Seja bem-vinda aí. Então, existem vários tipos de demências, tá? Mas as principais demências, ou seja, as demências que mais acometem os idosos, são a demência de Alzheimer, que ela representa 50% a 70% dos casos, e a demência por conta do AVC, decorrente do AVC. Essas duas demências, elas representam 90% dos casos de demência, ou seja, o foco das minhas lives dessa semana vão ser de que forma você pode prevenir essas demências. Porque existem outras, depois da demência de Alzheimer, que é 50% a 70% dos casos, demência vascular, 20% dos casos, os outros 15% ou 10% dos casos, a gente tem demência frontotemporal, a gente tem demência por corpos de Levy ou de Levy, ou corpúsculos de Levy. Cada profissional utiliza um termo para essa demência, mas existem mais de 60 tipos de demência, mas 90% dos casos são demências do tipo Alzheimer ou demência em decorrência de um AVC. E aí o que acontece? Esses dois tipos de demência, eles são preveníveis. Eles são preveníveis por meio de estilo de vida, como eu sempre falo, por meio de alimentação. Então eu vou falar para vocês quais são os fatores de risco para essas demências e também os fatores protetores para que a gente chegue na questão da meditação e do propósito de vida, tá bom? A Esmeralda está me perguntando se esquecimento é um tipo de demência. Só esquecimento não, tá? O esquecimento, ou seja, a perda de memória, pode ser um dos sintomas de demência. Mas para ser uma demência tem que ter não somente o esquecimento, não somente o problema de memória, mas também
mais algumas outras questões, mais algumas debilidades. E aí pode ser problema relacionado à comunicação, à linguagem, ao raciocínio, à dificuldade de planejar. O que a gente observa é que quem tem demência, ela não vai conseguir mais dar conta da vida dela sozinha, fazer as atividades dela sozinha, trabalhar normalmente, cuidar de si. Muitas vezes o idoso vai ter problemas relacionados à questão da higiene também. Então, não é só a questão da memória, mas ela vai apresentar mudanças de comportamento e vai apresentar outras mudanças, outras dificuldades para planejar a vida que vão fazer com que ela dependa de uma outra pessoa, tá? Lourdes Silva, boa noite, tá? Seja bem-vinda aí. Boa noite para Malu também aqui. Boa noite, Malu. E boa noite para o Ronaldo também. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, como eu falei, 80% a 90% dos casos das demências são preveníveis, que são demência de Alzheimer e demência de AVC. E quais são os fatores de risco para essas demências, tá? Diabetes, pressão arterial, sedentarismo, né? Pressão arterial não, hipertensão arterial, né? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse, tá? E aí, quando a gente vê esses fatores de risco, todos, né? Baixa escolaridade também, que eu me esqueci de falar. Quando a gente vê todos esses fatores de risco, a gente observa que a gente precisa de fazer mudanças de vida, tá? Mas dentro de todos esses fatores de riscos que eu falei, né? Alimentação, exercício físico que a gente precisa fazer. Quando você tem uma alimentação ruim, você pode desenvolver tanto Alzheimer quanto AVC. Quando você fuma, vocês que já assistiram aqui as lives sobre a doença de Alzheimer, você pode ter problemas cardiovasculares, ou seja, pode te levar a um AVC. Você pode também ter problemas com Alzheimer. Hoje a gente já sabe que o tabagismo também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Mais uma questão que pouco se fala, porque tudo isso a gente sempre ouve falar, né? De alimentação, de sedentarismo, de obesidade, diabetes, hipertensão arterial. Mas a gente pouco escuta falar da influência do estresse para esses fatores, para essas demências, né? Quando você vive estressado, você é um idoso estressado, você é um adulto, um jovem estressado, né? Você vai, de alguma forma, promovendo a sua doença, vai fazendo com que essas demências aconteçam lá na frente. Por quê? Um corpo estressado, ele produz hormônios, como eu sempre falo, inflamatórios, né? Hormônios que vão inflamar o seu organismo, que vão te predispor a ter essas demências. E, além disso, o estresse ele impacta diretamente no hipocampo, que é a área responsável pelas nossas memórias. Então, é muito importante que a gente consiga manejar o estresse. E por que eu vim falar de propósito de vida? Por que eu vim falar de meditação? Simplesmente porque hoje, quando você entra dentro de um consultório médico, muito se fala que você precisa mudar a alimentação, que você precisa fazer exercício físico. Mas pouco se fala do estresse e pouco se fala de que forma você pode evitar o estresse. E hoje a gente sabe o seguinte, se você é uma pessoa estressada, o que acontece? Vou mostrar um negócio para vocês. No ano de 2009, a vencedora do Prêmio Nobel de Medicina, ela fez uma pesquisa sobre os telômeros, né? Os telômeros, eles são extremidades do nosso DNA. É como se fosse assim. Isso aqui é o nosso DNA, né? Essa cordinha aqui do tênis. E essas extremidades aqui são os telômeros. Os telômeros. Quanto maior o telômero, ou seja, quanto maior essa pontinha aqui, como se fosse um cadastrozinho de tênis, mais longevidade você vai ter, mais você vai conseguir prevenir as demências. E não só as demências, tá? Alzheimer, AVC, mas também câncer e outros problemas graves e crônicos. Mas falando aqui da demência, quanto maior, tá? Quanto maior o seu telômero, menor a sua possibilidade de você ter demências. Mas o que acontece? Se você fica estressado, o seu telômero vai diminuindo. E quanto menor ele, maior a sua possibilidade de ter demência. Então, o que ela descobriu? Que a meditação, que você meditar e você ter propósitos de vida, aumenta esse telômero. Então, assim, se você está estressado, se você é um idoso que está estressado frequentemente, você tem que procurar formas de aumentar esse telômero, porque isso vai fazer com que você consiga prevenir as demências, tá?
E aí, uma das formas, como eu falei, é você ter propósito de vida e você meditar. Já foi provado o seguinte, quem medita, né, além de aumentar os telômeros, você diminui a ansiedade, você diminui os quadros depressivos, você diminui o estresse que está associado à ansiedade e à depressão, a gente sabe. Você diminui os seus impulsos agressivos, você diminui seus impulsos por comida, você se cuida mais quando você medita, porque você passa a ter uma maior percepção de si, como eu falei nas outras lives, né? Na live sobre o envelhecimento, eu fiz uma semana de envelhecimento saudável, eu falei por alto sobre isso, mas você aprende a ter uma percepção melhor de si, você consegue se controlar melhor em relação à alimentação, em relação ao seu estilo de vida, você começa a perceber o quanto que é importante você cuidar de si, mas só por evitar, por fazer com que você consiga controlar estresse, por te tirar da depressão, por te tirar de quadros ansiosos, a meditação e também você ter um propósito de vida já vão te ajudar a aumentar esse telômero, né? E o que a gente sabe? Quanto maior o telômero, menos envelhecidas vão estar as suas células. Porque quando a gente fala de telômetro curto, a gente quer dizer que você está envelhecendo mais rápido. Quanto menor o seu telômero, mais as suas células estão envelhecendo. E um dos fatores de risco para a demência é o envelhecimento celular. Por isso que muito se diz assim, qual o maior fator de risco para uma pessoa ter demência? É a idade. Mas por quê? Quanto mais velho você está, mais velhas estão as suas células. Mas se você medita, você consegue manter as suas células jovens por mais tempo, né? E a questão do propósito de vida está muito associado também a te tirar de quadros depressivos, de quadros ansiosos e de estresse. Por quê? Você começa a perceber, quando você começa a fazer um trabalho voluntário, quando você começa a perceber a sua importância no mundo, que a sua vida tem valor e que a sua vida tem valor para outras pessoas, você começa a perceber, a ter uma outra percepção dos seus problemas, né? Porque muitas vezes o que acontece quando você está estressado, quando você está deprimido, é que você acha que o seu problema é o maior problema do mundo, que não existem outras pessoas que tenham problemas como você, ou talvez problemas maiores, né? E quando você descobre um sentido para a sua vida, você consegue perceber que as coisas não são da forma que você pensava. Você começa a perceber que é possível você viver bem, você viver feliz, que a sua vida tem um sentido, que você pode contribuir para a vida de outras pessoas. E quando você medita, meditar te leva a descobrir um sentido para a sua vida, né? Mas pouco se fala sobre isso, pouco se fala da importância de você se perceber, de você se cuidar, de você cuidar do seu... das suas emoções, do quanto que isso evita quadros demenciais, né? Só se fala hoje sobre alimentação, ou muitas vezes só se fala assim, para você desenvolver Alzheimer, basta você ter alguém na família. Alzheimer é genético. E não é. Tem um componente genético, sim, mas você pode mudar. Mudando o seu estilo de vida, você pode impedir que aquele gene se expresse e que você desenvolva a demência de Alzheimer, tá? Então é muito importante que você aprenda e que você saiba disso. E aí, quando você descobriu o seu sentido de vida, começou a meditar, o que acontece? O seu cérebro começa a funcionar melhor. Não só as suas percepções em relação aos problemas mudam e te tiram daqueles quadros emocionais que vão influenciar, vão fazer com que lá na frente você tenha demência, mas vai fazer com que a sua função cerebral melhore, que a sua memória funcione melhor, que você tenha mais atenção, que você tenha mais capacidade de planejamento, que você tenha mais capacidade para você lidar com os seus problemas, para você lidar com os seus impulsos, você se torna uma pessoa mais resiliente. Mas aí muita gente fala assim, mas meditar é muito difícil, né? Meditar é coisa de outro mundo, meditar é coisa de gente que vive lá nas cavernas, nas florestas, né? Muita gente fala assim. E não é, meditar não está relacionado à questão de religião, não está relacionado, nós não temos que ser pessoas especiais para meditar, a gente só precisa exercitar, tá? E aí eu vou ensinar 2 tipos de início de meditação que vocês podem fazer, tá? Bem simples, coisas bem simples, vocês vão observar. Quem tiver caneta aí, eu peço que vocês peguem
a caneta, tá bom? Para vocês anotarem, ou depois vocês vão voltar no vídeo, tá? Para vocês assistirem. Também vou colocar esse passo a passo lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, o telefone é 22 999 583839, tá? 22 999 5839. Eu vou colocar o passo a passo, esses dois passo a passos lá no grupo para vocês fazerem o exercício de meditação, tá? Deixa eu só puxar aqui, eu coloquei até umas anotações aqui, de forma bem simples. Então, só resumindo aqui, gente, para vocês entenderem, fechando. Existem várias demências, existem vários fatores de risco para as demências. Os principais, eu sempre falo aqui com vocês: alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo e também o estresse. Então, hoje, na live de hoje, eu estou focando sobre um dos principais fatores de risco para as demências é o estresse, e eu estou focando em um fator de proteção, que é a meditação e a elaboração, a construção de um propósito, de um sentido para a sua vida, tá? E aí, ao longo da semana, nós vamos falar sobre a alimentação, quais são... que tipos de alimentos podem te predispor a ter demência, que tipos de alimentos você pode utilizar para prevenir as demências, né? Sedentarismo, que a gente sabe que é ruim, que pode fazer com que você desenvolva demência lá na frente. Eu vou fazer uma live falando sobre os melhores exercícios para você prevenir a demência, tá bom? Então, cada dia a gente vai falar de um fator de risco e um fator de proteção. Hoje eu estou falando sobre o estresse e de que forma você pode aliviar o estresse com meditação e com propósito de vida para você evitar as demências, evitar comprometimentos no seu cérebro, tá bom? Resumindo a live de hoje, é isso. E aí eu vou dar as dicas para vocês. Quero só agradecer aqui a Daniela. Pronto. Obrigada, Daniela, pelos seus elogios. Núbia também, muito obrigada. Rafinha Rodrigues, muito obrigada. Então vamos lá, gente. Primeira dica, tá? Para você começar a desenvolver um sentido para a sua vida. A primeira dica é você fazer um trabalho voluntário. É muito importante. Se você está estressado, se você está deprimido, se você está ansioso, comece a fazer algum tipo de trabalho voluntário. Pare, analise, veja que habilidade você tem e que você pode doar em prol do outro, tá? Comece por isso, porque geralmente o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida está relacionado a algum dom que a gente tem, né? No meu caso, por exemplo, eu observei ao longo da minha vida que tudo me levava para o trabalho com idosos, né? Eu vim cuidando de um idoso, e de repente, quando eu terminei minha graduação, veio uma pós em gerontologia e outra, e no mestrado discuti isso, e foram vindo várias coisas, e eu falei assim: acho que eu descobri a missão da minha vida aqui, que é trabalhar com idosos e cuidadores. E isso me tirou de quadros, isso me tirou, por exemplo, de um quadro de tristeza muito grande, que foi a perda do meu esposo, né? Para quem não sabe, que eu sou viúva. Então, assim, a partir do momento que eu descobri o sentido para minha vida, se eu estou triste, é só sentar aqui de frente ao computador e fazer uma live para vocês que tudo muda. Porque eu sei que o meu trabalho tem valor para alguém. E quando muda, quando eu saio desses quadros de estresse, depressão, ansiedade, eu estou ajudando o meu cérebro a não desenvolver demência. Então, assim, o primeiro passo para você: procure, olhe as habilidades que você tem, comece a doar essa habilidade em prol do outro. Isso vai te ajudar a desenvolver o seu sentido para a sua vida, tá? Segunda dica, e aí a gente vai caminhar, hoje são só 3 dicas, tá? A segunda dica está relacionada à questão da meditação. Quando a gente fala de meditação, o primeiro passo para você meditar é você aprender a respirar, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem com caneta, vocês vão anotar, senão vocês vão me ouvir, tá? E depois vocês podem voltar à live ou pegar o passo a passo lá no grupo do WhatsApp, tá? Então a primeira dica é você todos os dias você fazer exercício de respiração por 3 minutos. Eu vou ensinar como, porque semana passada eu falei sobre respiração e não ensinei. Eu vou ensinar como que você vai fazer, tá? Você vai sentar com a postura ereta, tá? Se você puder fazer aquela posição de borboletinha que a gente faz, né, quando a gente é criança, bem. Se você não puder, você vai sentar nessa posição que eu tô, tá? Coluninha ereta. Uma posição confortável, né? Se precisar, você bota um travesseirinho aqui atrás para sua coluna ficar retinha, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai inspirar, tá? E expirar 3 vezes profundamente. E aí, eu quero só mostrar para vocês como que é, porque eu, por exemplo, respirava
aqui por cima, né? E para você respirar, inspirar e expirar com profundidade, você tem que fazer isso o diafragma, tá? Eu vou levantar aqui só para mostrar para vocês rapidinho. O que vocês podem fazer? Vai ficar ruim aqui pra galera do Facebook, tá? Tô meio tortinha, mas vou tentar mostrar. Você segura seu abdômen na hora que você for expirar. Tô tortinha, tá, gente? Só pra a galera do Facebook aqui ver. Você vai, a hora que você for expirar, seu abdômen tem que ir pra frente, tá? Aí você vai fazer assim, ó. Tentando mostrar aqui, mas vocês perceberam? A gente tem que respirar por aqui, ó. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar fazer esse exercício mais devagarzinho, tá? Tô fazendo aqui no ritmo acelerado. Tô no ritmo acelerado aqui da live, né? Mas vocês vão fazer inspirar. E expirar 3 vezes profundamente, tá? E aí, o que vocês vão fazer depois? Vocês vão continuar na posição, você pode colocar a mãozinha aqui, ou coloca a mão no coração, ou fica com a mão no abdômen mesmo. Você vai ficar por 3 minutos só respirando, observando a sua respiração, só. Você não vai fazer mais nada. Vão vir os pensamentos na sua cabeça, deixa vir, não tem problema nenhum, briga com eles não. Deixa vir, fica 3 minutos só observando sua respiração. Quando você terminar esse exercício, você já vai perceber que você vai ficar mais tranquila, que sua atenção vai melhorar, que sua memória vai estar melhor, mas quanto mais você fizer esse exercício, melhor. Então, quando a gente trabalha com meditação, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com respiração primeiro. Então, você que é idoso vai fazer isso. Então, vocês vão vendo que não é coisa de alto nível. Sentou confortavelmente, faz 3 inspirações, tá? E expirações, depois vai respirar normal, fechar seu olho numa posição confortável e ficar observando a sua respiração por 3 minutos. Só isso já vai aumentar o seu telômero, tá? Já vai te ajudar a prevenir demências. Primeiro ponto. Um segundo exercício que você pode fazer, que é um exercício que a gente chama de meditação do coração. Você vai fazer a mesma coisa, você vai sentar numa posição confortável, com a coluna ereta, tá? Vai colocar a mãozinha no seu coração, vai fazer aquele mesmo exercício de expirar e expirar 3 vezes profundamente. Quanto mais devagar você conseguir fazer, melhor. De preferência, se você conseguir inspirar. Se você conseguir inspirar, segurar e expirar, melhor ainda, tá? E aí depois você vai continuar respirando normalmente. E aí o que você vai fazer, né? Quando você tá no nível maior um pouquinho, né? Não é maior, mas o nível, você já exercitou mais a meditação, com o tempo você vai conseguir parar aqui e ficar quietinha. No início é mais difícil, então o que você pode fazer? Você fez aquelas 3 respirações, segura seu coração, e aí você vai repetir uma frase ou uma palavra que te reconforte. Por exemplo, você pode segurar aqui e ficar aqui, ó. Eu sinto paz. Eu sinto paz. Ou você pode simplesmente segurar aqui e falar assim, gratidão, gratidão, gratidão. Fica 3 minutos aqui, gratidão, gratidão. Palavras que te trazem conforto. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, você não vai precisar repetir os mantras, repetir as frases, repetir essas palavras. Com o tempo, você vai conseguir silenciar sua mente e não pensar em nada. E esse não pensar em nada, como eu falei para vocês na outra live, vai ser muito benéfico. Vai descansar o seu cérebro, né? E vai aumentar os seus telômeros. Então, assim, hoje eu dei 3 dicas só para vocês. A primeira dica, tente fazer um trabalho voluntário, tá? Você que é idoso, é muito importante. Você também que não é idoso, mas às vezes nem precisa ser um trabalho voluntário. Mas às vezes o seu próprio trabalho você pode fazer melhor. Você pode olhar para o seu trabalho como uma missão de vida, como eu olho para o meu. Eu tenho o meu voluntariado, que é o que eu faço aqui no Instagram, que eu faço aqui no Facebook, que é um trabalho gratuito que eu faço, né? Portanto, eu desenvolvo parte da minha missão de vida aqui, mas é um trabalho que eu faço que é pago e que eu vejo como missão de vida também, né? Eu recebo porque eu me capacitei para isso e é justo que eu receba, mas é uma missão de vida. Então, eu não olho para aquela pessoa, para aquele idoso que está na minha frente, como um cliente. Eu olho para aquele idoso como alguém que está colaborando
para que eu desenvolva, para que eu cumpra minha missão de vida aqui. Então, esse é o primeiro passo. O segundo e terceiro passo estão relacionados a você começar a meditar. Então, se poucos idosos sabem do benefício da meditação, e você que está aqui hoje sabe, você hoje sabe, inclusive, termos técnicos, né? Você hoje aprendeu, inclusive, que no seu DNA existe um telômero, que é a extremidade lá do seu DNA, que protege ele, né? E quanto maior esse telômero, mais tempo você vai viver, menos doenças você vai ter, não é verdade? Então você já aprendeu aqui até termos de ciência. E para o seu telômero ficar maiorzinho, mais alongadinho, você precisa fazer exercício de respiração, você precisa meditar. Então eu vou pegar esse passo a passo para vocês, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, vou ver se eu consigo colocar aqui no status também do Instagram, não prometo, porque não sou eu que faço aqui, mas eu vou tentar fazer os cards direitinho para colocar nos grupos, né? E eu só peço que vocês tentem 3 minutinhos por dia. Com o tempo, né? Vocês vão fazer a primeira vez, a segunda, a terceira, vão ver que vocês vão sentindo benefício desse exercício de respiração, desse exercício de meditação, e vocês vão querer fazer mais. E quanto mais vocês puderem fazer, melhor. Ficou estressado, né? Faz o exercício de respiração de 3 minutos. Ou senta lá no vaso, no que for, onde você tiver, senta lá 3 minutinhos. Faz a meditação do coração. Fecha o olhinho. Eu tô em paz, né? Gratidão, gratidão. Vai fazendo 3 minutos de manhã, 3 minutos na hora do almoço, 3 minutos à noite. E aí, mas o importante é você saber que você não vai alcançar só uma paz momentânea. Mas você vai estar causando, você vai estar ajudando processos fisiológicos a acontecerem, né? Você vai estar contribuindo para que suas células se renovem no seu cérebro, tá? Então, assim, não é só a questão de você aliviar estresse, como a gente ouvia falar de meditação de respiração. Só de aliviar estresse, tirar a depressão, tirar a ansiedade. Não é só isso. Processos fisiológicos vão acontecendo, suas células vão se renovando quando você medita, quando você faz exercício de respiração, tá bom? Então, hoje eu quero que vocês aprendam isso. Eu quero agradecer a Núbia, né? A Núbia tá falando que trabalhar com idosos é um presente. É, Núbia? Que bom, né? Que me conhecer te inspirou. Eu trabalho com idosos assim, há quase 10 anos, Núbia. Eu sou, assim, simplesmente apaixonada pelo trabalho com idosos. Assim, eu mudei muito minhas percepções de vida, minha percepção de morte, de tudo. Hoje eu valorizo mais a vida, mais minha mãe, meu pai, minha filha, enfim, meu trabalho. Depois que eu comecei a trabalhar com idosos, né? Porque você percebe que, primeiro que a gente começa a pensar assim, bom, eu tenho que aproveitar a minha vida hoje, né? Porque geralmente quando você começa a trabalhar com idosos, por exemplo, em grupos de idosos, geralmente os idosos chegam muito depressivos, muito tristes, né? E aí você começa a observar, bom, eu tenho que mudar a minha vida agora para lá na frente eu não estar com quadros assim. Por outro lado, também a gente sabe que os idosos, infelizmente, né, gente, como eu falei aqui, na semana passada, quando a gente fez a live sobre a questão de como o idoso deve se posicionar dentro de um consultório médico, eu estava conversando com vocês o quanto que os idosos são um grupo que precisa de proteção justamente por estarem mais vulneráveis, não porque estão vulneráveis por conta da idade, mas porque a sociedade não respeita. A sociedade tende a tirar a autonomia do idoso, a capacidade de decisão, achar que o idoso não pode decidir, que o idoso não sabe o que ele quer, que pode decidir pelo idoso. Então, assim, a gente tem que... eu aprendi também a trabalhar na garantia dos direitos dos idosos, né? Então, eu sempre estou aqui falando para os idosos, olha, se posicione, né? Se posicione, você pode, você faz, você que escolhe a sua vida, né? Para não cair nessa da nossa sociedade preconceituosa, né? Eu fico muito feliz por ter você por aqui. Daniela, que bom que você gostou também. Esmeralda, Cleuma, muito obrigada pelo seu depoimento. A Cleuma me acompanha há bastante tempo. Esmeralda, Virgínia também. Essa galera já está quase um ano aqui me seguindo, né, gente? E eu fico muito feliz de ver os depoimentos de vocês, de ver que vocês estão caminhando, que vocês estão mudando de vida, né? Graças a Deus, são inúmeros depoimentos, dezenas de depoimentos que eu recebo todos os dias. Quero pedir também quem entrou aqui no Facebook, que eu vi que aumentou, que compartilha aí a live.
Mas eu quero muito agradecer vocês, porque esse trabalho está se expandindo, porque vocês compartilham, porque vocês colocam os depoimentos, porque vocês curtem, porque vocês estão mudando a vida de vocês. Então, muitas vezes vem idosos, né? Começam a me seguir, olha, eu tô te seguindo, eu sou amiga de fulano que tá te seguindo. Isso é muito legal, porque eu fico muito feliz de ver transformações na vida de vocês. É isso que me faz feliz, é isso que me faz estar aqui todos os dias fazendo essas lives, tá? E aí eu quero lembrar para vocês o seguinte, gente, essa semana teremos lives todos os dias, às 8 horas. Lembrando sempre, como eu falei, nós temos aqueles fatores de risco e cada dia eu vou trabalhar com um fator de risco, tá? Para que vocês saibam. E aí, é claro, vou responder as dúvidas sobre as demências sempre. Terminei aqui de conversar, de falar o tema, vocês podem colocar as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Resolvi não falar de cada demência especificamente, por quê? Porque 90% dos casos, como eu falei, são demências de tipo Alzheimer e demência decorrente do AVC, do derrame cerebral, né? E essas demências, elas são reversíveis, desde que você mude, que você tire aqueles fatores de risco da sua vida e coloque os fatores protetores. Então, eu escolhi para essa semana fazer isso. Para quem chegou depois, falei no início da live quais são os sintomas das demências, os principais sintomas, né? Que são as mudanças relacionadas à questão de memória, a questão do raciocínio, da percepção, dos comportamentos que podem ficar inadequados, das alucinações também, agressividade. Falei dos principais sintomas e aí vou trabalhar com vocês ao longo das semanas os fatores de risco, né? Que são obesidade, alimentação ruim, sedentarismo. E aí eu vou falar os melhores tipos de exercício, os melhores tipos de alimentos. E hoje falei fator estresse, fator de risco estresse e meditação e propósito de vida para a prevenção das demências, tá bom? Então, essa semana inteira, lives às 20 horas, tá? Quero dar uma boa noite para Ilma André também, sempre compartilhando, sempre curtindo. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram aqui no Instagram, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz com a presença de vocês. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. E quero agradecer a vocês aqui do Facebook, Esmeralda de Souza. Muito obrigada pela presença de todos. Que vocês tenham uma boa noite, uma noite de paz. E, por favor, vamos começar a fazer. São 3 minutinhos por dia. Vocês podem escolher. A meditação do coração é difícil. Faz, então, da respiração. Ou divide, faz de manhã, quando acordar 3 minutinhos, deitada ali na cama mesmo. Faz o exercício de respiração. Muito fácil, só inspirar e expirar 3 vezes profundamente, depois só ficar quietinha. E depois, o que você pode fazer? À noite, o exercício da meditação do coração, que é só segurar a mão no coração, ficar 3 minutos, escolher uma palavra, uma frase que te reconforte e pronto. Antes de dormir é super bom, principalmente para quem tem insônia, para acalmar o coração, tirar os pensamentos ruins, tá bom? Raquel Barreto, muito obrigada. Clema, muito obrigada, gente. Boa noite, cuidar, Tijuca, perdão, vi seu comentário aqui na hora eu tava explicando, acabei não dando boa noite, mas muito obrigada pela presença, tá bom? Tchau, tchau, gente. E uma boa noite aqui para vocês do Facebook, gente. Gratidão. Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.